Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou abordar um tópico que acho interessante. É um tópico que normalmente chama a atenção das pessoas sempre que um ano está acabando, que é quais são os melhores investimentos para o próximo ano. Nesse caso, quais são os melhores investimentos para 2024. E aqui, pessoal, quero chamar a atenção para o fato de que nesse vídeo eu vou falar qual é a minha opinião, o que eu acho sobre quais são os melhores investimentos para 2024, de forma que isso não se caracteriza como uma recomendação de investimentos. É uma expressão da minha opinião, de forma a ajudar você, investidor, a tomar as melhores decisões possíveis. Feita a introdução, pessoal, eu vou agora explicar, eu vou colocar quais são os investimentos que, na minha opinião, são as melhores opções para 2024. E aqui eu resolvi separar um investimento para cada perfil de risco. Portanto, vou falar a respeito de um investimento de minha preferência para um perfil conservador, vou falar a respeito de um investimento para um perfil moderado e um investimento para um perfil mais agressivo. Dessa forma, pessoal, eu vou começar com o investimento conservador. Qual é o investimento conservador que mais me agrada para o ano que vem? E, na minha opinião, o investimento com perfil conservador mais atrativo para o ano de 2024 é a classe de renda fixa pós-fixado. Como assim, pessoal? Explicando. A renda fixa, ela é separada ou ela é classificada em 3 subclasses, pelo menos no Brasil. Você tem a renda fixa pós-fixada, que normalmente ela é atrelada à taxa de juros. Você tem a renda fixa pré-fixada, aonde você trava uma taxa de retorno fixa, 12, 13, 14% ao ano, e você tem a renda fixa indexada à inflação, que normalmente te dá uma taxa de retorno de inflação mais uma taxa pré-fixada. Feito esse esclarecimento, na minha opinião, para o ano de 2024, para um perfil conservador, a opção mais atrativa ainda continua sendo a renda fixa pós-fixada à taxa de juros. E aqui eu já sei que alguns de vocês podem estranhar essa afirmação. Por quê? Nós sabemos que a trajetória da taxa de juros para o ano de 2024, e quando eu falo taxa de juros, estou falando da Selic ou CDI, como é mais comumente reconhecido. Portanto, a trajetória da taxa de juros para 2024, a maioria das pessoas sabem, é uma trajetória de queda. Porém, mesmo com a expectativa de queda da taxa Selic para 2024, ainda vai se encontrar em patamares super atrativos, de forma que o investidor conservador ele ainda vai conseguir um bom retorno de forma conservadora, sem correr tantos riscos, como o risco de mercado, por exemplo. Já quando nós olhamos para outras classes de renda fixa, a saber, os pré-fixados e os indexados à inflação, essas classes são classes de renda fixa um pouco mais arriscadas. São classes que, normalmente, você toma um pouco mais de risco quando se trata principalmente do que eu chamo de risco de marcação a mercado, que é a oscilação da sua renda fixa ao longo do tempo. Então, para um perfil conservador, mesmo com a expectativa de queda da Selic para o ano que vem, ainda assim a renda fixa pós-fixada à taxa de juros, ela está e vai continuar bem atrativa em termos de taxa de retorno total. E aí você, obviamente, encontra dentro dessa classe de renda fixa vários produtos, como por exemplo CDBs, LCIs, LCAs, debêntures, CRIs e CRAs. E aqui eu não vou entrar no mérito de qual é o melhor produto para você investidor, pois isso iria exigir que eu conhecesse o seu perfil. Mas em suma, partindo do pressuposto que você
conhece o seu perfil de investimentos, você pode escolher dentro desses produtos qual é o que está mais alinhado para você, investidor, e que, na minha opinião, dentro da classe de renda fixa pós-fixada, é, para o ano que vem, a classe mais atrativa para o investidor conservador. E agora, pessoal, eu vou falar para vocês qual é o investimento para um perfil moderado, cuja a expectativa de retorno para o ano de 2024, na minha opinião, é a mais atrativa. Desta forma, para o ano que vem, eu imagino, eu penso que a classe de fundos imobiliários é a classe de investimentos para um perfil moderado com as melhores expectativas de risco-retorno para o ano de 2024. E primeiramente, falando do que é um fundo imobiliário, do que se trata, um fundo imobiliário nada mais é que uma estrutura de investimentos, uma estrutura de fundo que investe em imóveis, que podem ser imóveis comerciais, shoppings, hospitais, faculdades, galpões, enfim, existe uma infinidade de ativos que se encaixam dentro de uma estrutura de fundo imobiliário. Mas o principal é que essa classe de ativos normalmente é ligada a imóveis físicos, de forma que a rentabilidade do investidor é tanto a performance dos imóveis, como também a performance dos aluguéis que esses fundos repassam para os seus cotistas em forma de dividendos mensais. E olhando para o passado, que é muito importante para você ter mais ou menos uma ideia do que pode vir a ser o futuro, olhando para o passado, sempre que nós tivemos um ambiente de Selic em queda, os fundos imobiliários tiveram um desempenho muito positivo, tanto a mercado, principalmente a mercado, e também com relação ao seu dividend yield. Dessa forma, usando o passado como base, nós podemos afirmar que há uma correlação positiva entre queda de Selic e a apreciação dos fundos imobiliários, de forma que, na minha opinião, dado o risco do mercado de fundos imobiliários, essa classe de ativos é a mais interessante para um perfil moderado para 2024. E agora, pessoal, entrando na última ou no último perfil de risco, que é um perfil agressivo, eu vou falar a respeito da minha preferência ou do que eu estou indicando para os meus clientes agressivos para o ano de 2024, como sendo a classe de investimentos com o maior ou melhor potencial de risco-retorno. E, para o perfil agressivo, para o ano de 2024, a minha preferência são chamados REITs. Os REITs são estruturas de fundos imobiliários, mas nos Estados Unidos. De forma que investir em um REIT ou um fundo imobiliário americano é basicamente investir no mercado imobiliário nos Estados Unidos. E por que essa é a minha preferência do momento para um perfil agressivo? Basicamente, pelos meus modelos, pelas minhas análises que eu mesmo gosto de produzir, eu identifiquei que os REITs eles estão em um nível de preço bem abaixo da sua linha de tendência histórica. Então, fazendo uma projeção do que deveria ser a evolução do mercado de REITs ou o mercado de fundos imobiliários nos Estados Unidos, eu percebi que o valor de mercado dos REITs estão bem abaixo da sua linha de tendência, o que se configura como uma ótima oportunidade. Obviamente, isso tem um motivo. Os fundos imobiliários nos Estados Unidos, eles são extremamente sensíveis à taxa de juros, de forma que, quando a taxa de juros nos Estados Unidos sobem, de fato, os fundos imobiliários tendem a cair. E quando a taxa cai, eles tendem a se valorizar. O ponto aqui é, os fundos imobiliários chegaram, ou os REITs chegaram,
a um nível de cotação tão abaixo da sua linha de tendência, e aqui, pessoal, não vou explicar muito esse conceito porque é um modelo matemático que eu próprio uso e talvez no futuro eu possa vir a fazer um vídeo a respeito disso. Mas retomando o raciocínio, ele está tão abaixo da linha de tendência ou da previsão de tendência que se configura como uma ótima oportunidade. E por que eu falo que é uma oportunidade para um perfil agressivo? Basicamente, quando você compra um REIT ou um fundo imobiliário nos Estados Unidos, você está exposto tanto à variação da classe de ativo, como também à variação do dólar. Portanto, é uma volatilidade agressiva, é uma volatilidade para perfis de risco que não se importam tanto com grandes oscilações, desde que tenha uma boa perspectiva de retorno. E aqui, nessa classe de ativos, na minha opinião, sim, se configura como uma boa relação risco-retorno para perfis agressivos. E assim, pessoal, eu faço um resumo do raciocínio de hoje. Novamente, para perfis conservadores para o ano de 2024, na minha opinião, a melhor classe são os ativos de renda fixa pós-fixados. Para perfis moderados, a classe de fundos imobiliários. E para perfis agressivos, os REITs nos Estados Unidos. Obviamente que dentro de uma carteira diversificada, você vai ter para cada perfil também investimentos que são um pouco mais conservadores, moderados ou agressivos. Faz parte da composição de uma carteira. Obviamente que respeitando o perfil de risco de cada investidor, o assessor de investimentos ou o profissional que ajuda os investidores a tomar decisões, ele vai ponderar mais para aquele ativo que ele tem uma noção ou que ele acha que vai ter um melhor desempenho ao longo do tempo, normalmente em um horizonte temporal de 12 meses ou mais. E é isso, pessoal. Assim eu encerro o assunto de hoje. Espero que tenha ficado claro para vocês. Um abraço a todos e até a próxima.